Peregrinos, porque chamados, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Que bom estar com vocês através das redes sociais da nossa Diocese de Ponta Grossa. Eu sou o Padre Hélio Guimarães, sou reitor do Seminário Maior São José e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional da nossa Diocese. Olá, Padre Hélio. Olá, você também que nos assiste neste momento. Eu sou o diácono Yuri, estou aqui servindo na paróquia São José, na nossa Diocese de Ponta Grossa, e vamos conversar um pouco hoje sobre vocação, sobre o mês vocacional, né? Conversar e discernir um pouco também como que cada um escuta esse chamado de Deus na sua vida. Isso se insere dentro do nosso Jubileu da Esperança, que fala de peregrinos de esperança, e aí então nós trouxemos para o mês vocacional, junto com a CNBB, na proposta desse mês vocacional, o mês de agosto, peregrinos porque chamados. Né? Quando alguém chama, Diácono Yuri, a gente não fica parado. Né? Quando alguém chama, a gente vai ao encontro de onde vem essa voz que nos chama. Então, é o chamado que nos faz peregrinos. Né? Na Sagrada Escritura, nós já nos lembramos desde Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, e todos os outros chamados, né? Moisés, que foi chamado através da curiosidade naquela sarça ardente que ardia em chamas sem se consumir, e Moisés disse, vou me aproximar, e tantos outros peregrinos na Sagrada Escritura, porque chamados. E eu, Padre Hélio, né, também o diácono Yuri, um dia nós começamos a peregrinar por causa de um chamado, né? E também aqueles que nos acompanham, né, e todos vocês, queridos diocesanos, né, da nossa Diocese de Ponta Grossa, neste centenário da Diocese, como é bonito lembrar a vocação de tantos peregrinos neste centenário da nossa Diocese que responderam o chamado e colocaram-se também a serviço. Peregrinos porque chamados. Você sente também peregrino, diácono? Com certeza, é interessante mesmo esse tema, né, escolhido e proposto para a nossa igreja aqui no Brasil, para este mês, porque justamente nos faz entender a vocação como esse caminho, né, como um itinerário constante, né, a nossa vida é esse caminho, ao mesmo tempo um caminho da impressão que só faz sentido porque alguém chamou, porque tem um rumo a seguir, né, porque tem uma voz a seguir, que foi escutada, ouvida, acolhida e também se coloca como um ponto de referência para o nosso segmento, né? E certamente eu também tive essa experiência na minha vida, de várias formas, né? Talvez pensando ainda antes da vocação específica, né? Eu me sinto já chamado por Deus, né, para estar presente numa comunidade de fé, para estar presente na igreja, para o seguimento propriamente de Jesus como discípulo missionário. Então, muitas experiências da minha vida certamente me lembram, me recordam que eu estou a caminho, que eu também sou peregrino, peregrino de esperança e, portanto, também chamado. É essa dinâmica de ser peregrino, e sempre que se fala em vocação, né, aparece essa dinâmica do caminho. Eu nunca me esqueço de quando era ainda adolescente, teve uma campanha vocacional em nossa Diocese de Ponta Grossa. Dom Murilo era o nosso bispo em nossa Diocese, e esta campanha vocacional trouxe uma oração. Nesta oração, né, aquela oração que nós repetimos tantas vezes, Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, no folderzinho desta oração tinha uma pessoa diante de dois caminhos, né, e ali falava sobre vocação. E aquilo lá me chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo que a vocação é um chamado, e aí quando a gente ia rezando aquela oração no final das celebrações da palavra, né, eu lá no interior de Teixeira Soares, da comunidade do Alto da Pedra, no final da celebração da palavra no domingo, nós rezávamos aquela oração, e além de olhar aquele caminho, e ele terminava assim num sol bem brilhante, né, e ali estava o rumo desta resposta, né, deste Deus que chama, mas na oração dizia assim, né, continuai a passar
pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. Aí eu ficava imaginando Deus passando, chamando em todos os lugares. Aí eu me via lá na escola onde eu estudava ainda quando era criança, eu me via junto da minha família, nas coisas que eu estava fazendo, e me via também ali na minha comunidade, né? Por onde que Deus passa chamando, né, os nossos jovens, por onde que Deus passa chamando as nossas crianças, por onde que Deus passa chamando cada um de nós para a vocação. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história vocacional, né? Por onde Deus passou também te chamando? Isso, o senhor falava dessa oração aí, Deus passando, né, chamando, e eu fui me lembrando também de algumas situações que aconteceram comigo, assim, desse início da vida cristã mesmo, né? Então eu estudava na escola Santa Terezinha, né, quando fiz o ensino fundamental ali, é a escola que fica do lado da paróquia Santa Terezinha, da igreja Santa Terezinha aqui em Ponta Grossa. E ali eu um dia me interessei por querer tocar violão, né, querer aprender música. E tinha uma das irmãs ali, ainda aspirante, noviça, que começou a ensinar, né, no contraturno a tocar violão, quem quisesse. E eu comecei a fazer algumas aulas, né? Mas aí vem também o interessante que Deus nos tira também do nosso comodismo, né? Porque eu não ia aprender o violão só porque era algo que eu gostava, né? Então logo a irmã me convidou para tocar numa missa, né? Por que que eu não ia colocar esse dom a serviço também? E aí ela me convidou para tocar na missa das 7 da manhã do domingo, né? Bem cedinho. Tive que fazer um esforço, né? Porque se eu também errasse ainda como um aluno ainda novato ali, né, não ia ter tanto problema, porque na missa das 7 não tinha tanta gente. Mas foi uma experiência assim que me colocou nessa dinâmica de caminho, né? De alguma forma, uma pessoa foi utilizada por Deus ali, aquela irmã, para me chamar a colocar talvez um dom ali ainda, né, no início, a serviço da comunidade. Depois, mais tarde, um outro amigo também da comunidade chamou para tocar num outro grupo, e assim eu fui me envolvendo, né, nessa dinâmica da vida cristã que se dá na comunidade, né? Então eu já vejo ali, nesse pequeno sinal, né, uma presença de Deus que nos chama para estar envolvido, para estar a caminho, estar a serviço. Para mim não foi muito diferente também, né? Eu, sendo de uma comunidade de interior, lá no interior de Teixeira Soares, eu cresci, né, vendo a minha família estando próximo da igreja, porque a igreja era no nosso pátio, né? Eu até brinco às vezes quando eu vou celebrar em alguma comunidade de interior, em alguma paróquia, que eu vejo as pessoas chegando, né, as pessoas que moram mais próximas ali da igreja, e os cachorros vão chegando junto, né? A minha família era mais ou menos assim, né? A igreja era tão uma extensão da nossa casa que para os nossos cachorros eles não sabiam se a gente estava na igreja ou no ambiente da nossa casa, porque a minha mãe ia lá para limpar a igreja, eles iam junto. Depois a gente ia para rezar, aí tinha que explicar para eles que eles tinham que ficar do lado de fora ali, esperando na porta, né? Mas eu gosto de lembrar isso para ilustrar essa proximidade. Mas para mim, a igreja, a capela ali, Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo, era uma extensão da minha casa também, né? Então, desde criança, era ali que nós fazíamos as nossas orações, nossos encontros. Quando eu comecei a fazer catequese, né, me encantava aqueles ensinamentos, né, da minha primeira catequista, e me encantava assim o modo como ela falava da palavra de Deus. Depois, quando a gente chegava ali para a igreja, as pessoas que estavam participando da celebração da palavra, naquele tempo chamavam o dirigente do culto, né? E aí eu ficava olhando o dirigente do culto, como que ele fazia bonito aquelas leituras, e ficava imaginando, quando que eu vou fazer uma leitura dessa, né? Até teve um dia que aí a nossa professora falou que nós íamos fazer uma homenagem para as mães na igreja. E ela deu então um papelzinho ali escrito, uma frase, uma coisa assim bem curtinha, para que cada criança pudesse ler lá na frente. E aí eu fui fazer a minha primeira leitura na igreja, tremendo, com medo, né? E ali começou esse caminho de servir também na comunidade, né? Depois, naquela mesma comunidade, eu me tornei catequista. Depois, naquela mesma comunidade, eu também comecei a participar do grupo de música. Eu estava ainda aprendendo a tocar violão, né? Então por isso eu não me arriscava a tocar na igreja e as pessoas não se arriscavam a dar um violão para eu tocar lá, né? Mas eu já cantava, então eu ajudava no grupo de música cantando e era
Era fascinante estar ali com a comunidade. E depois o padre ia lá uma vez por mês apenas, né? Então ali em Teixeira Soares, na época o padre Alceu, né, já falecido, ele chegava bem antes de começar a missa, chegava e ficava lá pelo pátio, então gostava de ir lá para conversar com ele e ir ajudando a preparar as coisas para a missa, para a celebração, mas me tocava muito o modo como ele celebrava, né, de uma maneira bem tranquila, bem compassada, dando valor a cada mistério que estava sendo celebrado, e para mim, assim, falava muito forte o momento que ele levantava a Santa Hóstia, dizia ali, né, isto é o meu corpo, mas também me tocava bastante o modo como ele fazia as homilias. As homilias, assim, me levavam a uma viagem, assim, porque ele sempre começava as homilias repetindo um pouco as palavras do Evangelho, mas contando como se ele estivesse participado daquela cena, daquela situação, então trazendo os detalhes e depois trazendo para a nossa vida. Então aquilo também me encantava. Então, resumindo um pouquinho disso que nós conversamos até agora, a vocação é um chamado. Quando nos sentimos chamados, nos tornamos peregrinos e nós só damos passos porque escutamos a voz de Deus que chama. E essa voz de Deus é através de pessoas, né? Eu lembrei aqui, né, da minha catequista, lembrei também do Padre Alceu e de tantos outros que passaram pela minha vida. Você falava, diácono, da Escola Santa Teresinha, e esses dias, né, vocês tiveram uma celebração vocacional lá, com as irmãs, com Dom Bruno, nosso bispo. Como é que é estar no outro lado, né? Um dia você, em tantas situações, você se sentiu chamado ali na escola também, e agora você estar lá, visitar as salas e estar próximo das crianças também. Foi um momento de nostalgia, né, como a gente diz, assim, de revisitar esses lugares, né, da infância, adolescência. E certamente eu vejo com muita gratidão, assim, o papel que teve a escola Santa Teresinha na minha vida, né, principalmente através do testemunho das irmãs, né, que são da congregação de Nossa Senhora da Anunciação, né, estão presentes aqui na nossa diocese, na nossa cidade. E então elas estão iniciando também nesse mês de agosto, né, um trabalho vocacional lá com os alunos. E nós tivemos a oportunidade de participar, né, o diácono Jefferson e eu também, juntamente com o Dom Bruno, o padre Atanagildo, pároco lá da paróquia Santa Teresinha, participamos dessa missa de abertura, né, desse projeto das irmãs lá na escola. E aí, já ali na missa, né, eu pude enxergar na assembleia ali, claro, os alunos, né, me colocando no lugar ali deles há alguns anos atrás, e também notei a presença de algumas professoras que ainda eram da minha época, né, é estranho falar isso, mas já faz alguns Logo anos, ali, né, né. alguns anos. E depois ainda tivemos a graça de ir até a escola, né, e juntamente com o Dom Bruno eu visitei ali algumas salas de aula durante as aulas, e novamente também encontrei pessoalmente ali essas professoras, algumas que deram aula para mim, e de fato me vi novamente ali naquelas carteiras, né, sabendo o quanto é importante essa fase também, essa época, né, da nossa infância e adolescência, e em que a gente vai enxergando também nas outras pessoas, né, nos adultos, sobretudo ali os professores, as irmãs ali no seu trabalho, a gente vai enxergando de alguma forma um modelo, né? Não que a gente vai ser exatamente como eles, mas a gente olha assim, por que que aquele professor, né, decidiu ser professor e se dedica com tanto carinho, esmero naquela aula, né? Ou por que que essa irmã, né, deixou tantas coisas na sua vida, tantas outras opções que ela poderia ter seguido, para se dedicar ali na escola, a serviço também dos alunos, a serviço da educação, né? Então a gente mesmo ali como criança, como adolescente, a gente começa a se questionar também, perguntar, mas e eu, aonde que eu vou me encontrar, né, na minha vida também, nesse caminho? E como é bonito ver esses exemplos, né, dessas pessoas que já deram o seu sim a uma vocação e a vivem com tanta dedicação, com tanto amor e também com alegria, né? Então o testemunho das irmãs para mim também foi uma motivação para responder futuramente ao chamado que eu senti, né, ao sacerdócio.
Na época, como criança ainda, adolescente, mesmo no grupo de jovens, depois na própria paróquia, eu não queria ser padre, né? Não tinha esse desejo desde criança. Alguns têm, né? Assim, desde pequeno já brincam de celebrar a missa, né? Eu não tinha muito essa percepção assim. Mas talvez o fato de ter convivido com as irmãs, né, lá nas aulas de ensino religioso, aprendendo sobre a história de Santa Teresinha, a vida de Santa Teresinha. Depois, nas aulas também de ensino religioso, eu me lembro, a gente refletia sempre, todos os anos, sobre o tema da campanha da fraternidade. São pequenos sinais, gestos ali, que vão ficando no nosso coração e depois, futuramente, certamente me deram uma motivação a mais para perceber, opa, Deus também me chama para algo, né, para doar a minha vida também pela igreja. Esses fatos que nós vamos recordando ajuda a lembrar os 3 As da vocação que a gente tem falado desde o ano vocacional, né? Ambientes, atitudes e acompanhamento, né? Existem ambientes vocacionais, né? Onde acontece a vocação. Então, você que está nos acompanhando, né? Você percebe que você se encontra num ambiente que é vocacional. Às vezes a gente pensa assim, eu vou me sentir chamado só lá dentro da igreja, no momento de adoração. Claro que esses são momentos fortes em que Deus fala conosco. Na hora da Santa Missa, também é um momento muito forte em que Deus fala conosco. Mas existem ambientes vocacionais, e que ambientes são esses? É onde estão os chamados, né? Se é na escola, se é na família, se nos lugares de recreação, né? E aí, você que está nos acompanhando poderia se identificar. Você está num ambiente que favoreça com que você se sinta chamado? E se identificar também no outro lado. Nos ambientes em que você está, você tem atitudes vocacionais? Porque aí vem a segunda palavrinha, né? Ambientes e atitudes. Um professor que tem atitudes vocacionais, em primeiro lugar, é um professor que ama a sua vocação e a sua missão de ensinar. Um pai, uma mãe de família que tem atitudes vocacionais é alguém que ama o sacramento do matrimônio, ama ser família. Alguém que serve na comunidade, na liturgia, nos conselhos, nas pastorais, nos movimentos, é alguém que ama a sua vocação laical ou os diáconos permanentes também, e encanta pela sua vocação através das atitudes vocacionais. E também, né, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, né, o Papa, agora nós estamos em meio, né, à peregrinação da juventude, como toca de uma maneira extraordinária, né, só a presença dele, porque são pessoas que amam a vocação, têm atitudes vocacionais. É assim que nós damos testemunho. E outra atitude vocacional é convidar, né, aquele convite até às vezes meio provocativo. Você já pensou em ser padre? Quando eu era criança, nós recebíamos visita, né, das pessoas que vinham da cidade, e tinha um pessoal que ia aqui de Ponta Grossa para lá, né, eram meus tios avós, né, eles eram de um movimento na igreja chamado Movimento Serra, né. O Movimento Serra é um movimento que reza pelas vocações, né. Temos o movimento das zeladoras de capelinha, temos tantos movimentos que rezam pelas vocações. O Movimento Serra tem essa característica muito especial. E quando ele chegava lá, a gente corria para ver que eles haviam chegado, porque ele levava doce para a criançada também. E aí, antes de encher as mãos de doces, tinha que juntar as mãos para pedir bênção, né? Benção, tio. E aí a gente dizia, benção, tio, e uma vez ele falou para mim, você já pensou em ser padre? Né? E aí aquilo ficou ali inquietante no meu coração. Depois o Padre Alceu outras vezes fez essa pergunta. Depois, né, já mais jovem, né, da adolescência para a juventude, participando do grupo de oração da RCC lá na Matriz em Teixeira Soares, eu gostava tanto de estar com aquele grupo de música, gostava tanto de estar com as irmãs e o pessoal daquele grupo, que aos domingos não tinha como ir de carona, não tinha como ir para Teixeira Soares, eu fazia ali os 20 quilômetros de bicicleta para ir pro grupo de oração. Acho que foi aquela época que eu perdi os quilos que depois nunca mais recuperei, né? E era encantador estar no grupo de oração. E ali também, né, uma vez uma religiosa, Hélio, você nunca pensou em ser padre? Então, são perguntas que inquietam e que tocam o nosso coração. Então, ao falarmos hoje, né, neste nosso encontro, neste nosso
primeiro encontro sobre o ministério ordenado, né, fica bem forte que é preciso ter atitudes vocacionais nos ambientes vocacionais, né? Então, isso é fundamental, né? Convidar, não ter vergonha de convidar, de rezar pedindo, né? Vocações para a igreja e, se Deus desejar, vocações do seio da própria família. Uhum. O senhor falava também, né, dessas pessoas, né, que vão fazendo parte da nossa história, né, e que vão fazendo, proporcionando esses ambientes, né, e eu lembrava também dos padres, né, que foram passando, como o senhor citou o Padre Alceu aí, né, na minha vida vocacional, digamos assim, na minha infância, enquanto eu estava ali nessa época, começando no grupo de música, né, o padre que estava ali na paróquia Santa Terezinha era o Padre Evaldo, né, que veio a falecer também nesta semana, né, nós rezamos pela alma dele, lembramos dele, e eu nessa época, como falei, não tinha ainda esse desejo de ser padre, e ele também nunca me falou diretamente, né, mas ele foi o padre que atendeu a minha primeira confissão, e celebrou a missa da minha primeira comunhão, né. E eu lembro, assim, que na primeira confissão, né, acho que é normal, Nervoso? né, todas as crianças ali, adolescentes estão nervosos, né, as catequistas tentam se esforçar para nos ajudar ali e dão algumas dicas, a gente faz uma listinha, às vezes, alguma coisa que nos ajude. E eu me senti muito bem acolhido quando fui conversar com o padre ali para fazer a minha primeira confissão, né. Então, a gente meio tremendo ali, falando os pecados, e o padre Evaldo, então, com o seu jeito muito tranquilo, acolhedor, né, foi me explicando, me mostrando. Realmente eu pude fazer uma experiência do amor de Deus, da misericórdia, que é para ser mesmo assim, o sacramento da reconciliação, da confissão, né. Então ali, sem ainda saber, né, a teologia do sacramento, alguma coisa assim, eu fiz realmente essa experiência. Então sou grato à vida do Padre Evaldo, né. Podemos fazer aqui então a menção a ele, né, com esse sentimento de gratidão. E depois, mais para frente, então veio também o Padre Abrão, né, uma figura também muito importante na nossa diocese, passou por várias paróquias, cidades, né, sempre muito dedicado à vida de oração, né, e aos pobres, né, servindo aos mais necessitados, né. E só esses exemplos, assim, já bastariam, né, para ser um grande testemunho na minha vida vocacional, mas mais do que isso, ele foi o primeiro que teve a coragem, digamos assim, de realmente me instigar ou me questionar, né. Eu já no grupo de jovens ali participando, então eu me lembro de uma ocasião específica que nós nos reunimos para fazer uma adoração ao Santíssimo e tinha vários jovens ali, tanto meninas quanto meninos, e ele chegou e olhou para mim nos meus olhos, bem sério assim, e perguntou: "Você já pensou em ser padre, né?" E naquela hora eu pensei assim: "Mas por que que o senhor está Que perguntando para pergunta mim? é Tem essa, né? tem tanto piá aqui, ó, pergunta, o meu irmão tá Sim. aqui, o meu amigo tá aqui, o fulano tá ali, por que que é para mim que o senhor está perguntando, né?" Ele não fez aquela pergunta generalizada assim: "Ah, e aí, quem que vai ser padre?" Não, ele olhou para mim e perguntou: "E você, já pensou em ser padre, né?" Então naquele momento aquilo foi um certo choque, assim, me gerou até uma certa resistência em relação a isso, né, não queria dar essa resposta, né. Mas foi algo que ficou no meu coração como uma semente, que depois, futuramente, eu fui percebendo e me dando conta: "Puxa vida, Deus já tinha, de alguma forma, me chamado", né. E depois que eu fui me dar conta e caiu a ficha, né, de que eu me sentia também feliz e realizado por poder responder a este chamado, né. Então o Padre Abrão, né, eu cito como esse exemplo também, né, de alguém marcante na minha vida vocacional. E depois quando eu realmente decidi, né, entrar no seminário, ou pelo menos fazer a experiência, começar um tempo de discernimento, né, o Padre Joel, que era o pároco então da paróquia Santa Terezinha, né, e ele também me acolheu, me encaminhou para conversar, né, com o Padre Osvaldo, na época responsável pela pastoral vocacional. Então ele também foi ali, né, um sinal da presença de Deus, de alguém que
que acolhe, né? Então esses 3 padres, assim, eu diria, eles ajudaram a fazer também da paróquia, da comunidade, né, um ambiente vocacional, né? E também me ajudaram fazendo esse acompanhamento, né, de alguma forma, para que eu também pudesse dar a minha resposta, né? Isso, assim chegamos no terceiro A, né, das vocações, né, o acompanhamento. Mas ainda é importante lembrar algo muito importante, muito assim, necessário nos ambientes vocacionais, que é a oração, né, a oração familiar. É uma lembrancinha bem rápida, assim, para mim, né, quando nós recebíamos a capelinha em casa, ali com a minha família, né, chegava a capelinha, a gente colocava a capelinha num lugar de destaque ali, e à noite, quando o pai chegava da roça, nós íamos rezar o terço ali próximo da capelinha, e ao final daquela oração, sempre a minha mãe fazia, né, Senhor, chama, né, muitos adolescentes e jovens para a vocação sacerdotal e religiosa na igreja. E se for da vossa vontade, chama um dos nossos filhos, né? E tinha ficado lá esta oração, né, e como ela foi importante na minha vida. E agora, por esses dias, nós vivemos momentos tão intensos, né, com a ordenação episcopal do Dom Evandro, que também é de Teixeira Soares, lá da minha terra, e eu acho que esta jaculatória, esta oração estava na cartelinha ali da paróquia de Teixeira Soares, ou rodava pela nossa diocese, porque quando o Dom Evandro foi dar o testemunho dele, ele contou que a mãe dele também fazia esta oração, né? E como isso foi marcante também para ele. Então, a importância da oração nos ambientes vocacionais, né, e atitudes vocacionais, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre este acompanhamento vocacional. Quero entrar para o seminário. O que vou fazer? Como que vai ser esse acompanhamento vocacional? Aquela pergunta ficou ali no meu coração, né? E depois, participando da igreja, participando da comunidade, mas assim como eu tinha essa pergunta no meu coração, eu tinha outros sonhos também. E um dos sonhos era ser radialista, porque eu escutava de madrugada, meu pai ligava o rádio AM ainda, né, 4, 5 horas da manhã ali, quando ele levantava para tomar o chimarrão dele, ficava escutando aqueles radialistas lá de São Paulo, né, dizendo a hora de minuto em minuto, e aí eu achava aquilo fascinante, mas trabalhava na roça, trabalhava lá na lavoura, e não via assim a chance, a oportunidade disso. Aí, depois que eu me formei em magistério, né, me formei no ensino médio, que era magistério, comecei a dar aulas, dei aulas por um período, só que esse período foi meio curto, aí então eu tive a oportunidade de ir ali para Irati, e em Irati, né, eu fiquei sabendo que estavam precisando de alguém para uma emissora de rádio, e fui fazer alguns testes, aprender um pouquinho, né, como é que era a dinâmica da locução, a parte técnica, para trabalhar ali com os CDs ainda na época, estava ali na virada de 99 para 2000, e tive a oportunidade de trabalhar nessa rádio. Realizar ali quase que um dos meus sonhos. Mas eu estava lá na rádio e estava até fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, mas alguma coisa me faltava, porque para viver aquela profissão naquele momento e naquele lugar, por causa dos horários que eu havia assumido, eu não estava conseguindo mais dar catequese, não estava conseguindo mais ir para o grupo de oração, não estava conseguindo mais participar de uma comunidade. Eu ia para a missa no domingo, né, e era só isso. E para mim estava sendo muito pouco. E então eu decidi sair ali da rádio, fiquei um ano e pouco, e voltei para Teixeira Soares. Voltando para Teixeira Soares, eu comecei a trabalhar no judiciário, né? Trabalhava no fórum, trabalhava ali na parte dos processos, das audiências, e fiquei ali durante 3 anos nesse trabalho, fazendo faculdade também, e tudo aquilo que o jovem, né, tem na sua vida, as coisas da igreja, os amigos, o que a gente saía, conversava, ia para as festas, e estava mais próximo da minha família também, até que um dia, né, eu fui junto com os jovens da paróquia ali em Teixeira Soares, nós fomos participar de uma ordenação presbiteral, e eram 2 padres que estavam sendo ordenados lá num ginásio em Irati, né, o ginásio Batatão, né, bem conhecido do povo de Irati, e era a ordenação do padre Mário
e do padre Leonel, né, o padre Mário Spack, hoje Dom Mário Spack, o bispo de Paranavaí, e do padre Leonel, né, que está aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E participando daquela ordenação, né, já tendo participado no ano anterior da ordenação do padre Evandro, que foi lá em Teixeira Soares, um momento muito especial, aquilo ali assim, tocou profundamente no meu coração e eu pensei, por que não? Por que não dar essa chance? Eu agora estou trabalhando, eu agora estou fazendo faculdade, eu fazia faculdade de letras na Unicentro, por que não? Aí eu cheguei ali na casa paroquial em Teixeira Soares e na época o pároco era o padre Pedrinho Gavilac, também falecido, e falei, padre Pedrinho, né, tomando um chimarrão lá com ele, eu queria entrar no seminário, o que tem que fazer para entrar no seminário? Ele me olhou assim por cima do óculos, como ele fazia, né? Mas é nhengo mesmo, né? Eu vim fazer essa pergunta, você quer entrar no seminário? Vai lá, aperta a campainha, se eles abrirem o portão, você entra, né? Bem direto no jeito de dizer, né? Aí demos risada um pouco dessa brincadeira dele, e aí ele falou, não, peraí, eu vou ligar pro reitor. Aí na minha frente, ali na hora, ele ligou pro reitor do seminário propedêutico, que era o padre Evandro, na época, né, e perguntando o que tinha que fazer, como que era, né, isso era o mês de agosto, olha só, mês vocacional, né, eu nunca esqueço que foi a ordenação do Leonel e do Evandro, o padre Leonel e agora Dom Evandro, foi no dia 3 e no dia 4 eu fui conversar com o padre Pedrinho, mas nem fazia ideia que era dia de São João Maria Vianney, e ele conversou com o padre Evandro, aí então nós começamos aquela inquietação, agora como é que eu vou deixar o trabalho, como é que eu vou deixar o namoro, como é que eu vou deixar, avisar minha família, né? E aí entrar no seminário. E aí depois veio o propedêutico no ano de 2004, né? Um ano extraordinário ali no seminário em Carambeí, em que eu aprendi muita coisa, né? Com os ensinamentos do padre Evandro na época e dos professores que ali estavam, né? Entramos juntos, o padre Janes, né? Hoje o padre Janes Cléo e eu, e mais outros 6 jovens, né? Nós estávamos em 11 no início, depois 7, né? E terminamos em 4, o ano propedêutico em 2004. Né? E depois do ano propedêutico é o seminário de filosofia, que hoje nós chamamos de discipulado, aqui no seminário São José, já era aqui com o padre Mário Spack, né? Hoje Dom Mário Spack, que era o reitor, o formador, então todo aquele período de filosofia. Depois a teologia no seminário São João Maria Vianney, né? Foram meus reitores na época o padre Valdisley, né? Hoje já falecido, e também, né, o padre Antônio Ivan, né, que foi meu formador e que muito me ajudaram assim a trilhar esses caminhos da vocação. E hoje eu olho para aquela época do seminário e olho para tudo que já aconteceu na minha vida e 10 anos de padre. E começou lá com essa pergunta, né? O que eu tenho que fazer para entrar no seminário? É interessante, o senhor falou de 10 anos, né, agora já de padre, né, de sacerdócio, né, mas o tempo de formação do seminário todo é quase 10 Quase anos 10 praticamente, né, também. Então, eu olhando hoje também me recordo, né, desde do momento em que decidi entrar para o seminário, que já faz quase 10 anos também, né. E é interessante a gente ir prestando atenção, né, nesses sinais que Deus vai nos dando, né, falando um pouquinho também dessa minha experiência, né, então eu lá no grupo de jovens, né, com alguns questionamentos, talvez, né, mas no fundo, assim, eu não estava dando muita bola, digamos assim, para essa voz de Deus que me interpelava, e estava mais querendo seguir os meus caminhos, né, os meus sonhos, e procurei também fazer isso através do estudo, né, comecei a fazer o curso técnico, primeiro lá na UTFPR, né, durante o ensino médio, curso técnico em mecânica, e depois já emendei a entrada no curso superior de engenharia mecânica, né? Então eu estava seguindo assim aquilo que eu imaginava que deveria ser a minha profissão, aquilo que eu gostava, né, os meus sonhos, né? E então durante o curso, né, também da engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? E eu fui morar no ano de 2014 na Hungria, né? E o pessoal às vezes não conhece muito bem a Hungria, né?
é um país meio diferente, né? Geralmente eu falo que é um pouco para diante de Itaiacoca, né? Mas lá, lá. Na verdade, tem que atravessar o oceano, né? Mas, então eu fiquei lá esse ano estudando, né? E eu procurava ainda viver a minha fé, né? Claro, participando das missas, pelo menos, nos domingos, né? Mas lá vocês podem imaginar como que era a missa, era em húngaro, né? Então eu fui para estudar, eu tinha aulas lá em inglês, então eu conseguia me virar mais ou menos no inglês, mas o país mesmo falava outra língua, né? Que eu não tinha nenhum domínio, né? Mas eu procurava participar, né? Pela liturgia, a gente também consegue saber, assim, o que está acontecendo na missa, né? Então, pelo menos eu tinha uma ideia, né? Dava uma olhada lá no site da Canção Nova, na liturgia diária, para ver as leituras, pelo menos, e depois participava da missa. Mas aí no segundo semestre que eu estava lá, então eu descobri que tinha um padre que tinha morado aqui no Brasil e que falava português. E como tinham vários brasileiros, né, fazendo essa mesma experiência de estudo, ele começou a celebrar uma missa em português, né? E a primeira missa que eu participei, né, em português lá com este padre foi também na primeira semana do mês de agosto. E era o começo ali desse segundo semestre que eu já estava lá. E seria, né, aqui no Brasil é celebrado então o mês das vocações e justamente na primeira semana a vocação sacerdotal, né? E mas antes de participar da missa propriamente, o padre estava atendendo confissão, né? E eu também fui me confessar, porque já fazia um tempo que eu não me confessava, não sabia Como é falar que ia os contar os pecados em húngaro? húngaro, né? Imagine, se os pecados já são cabeludos, imagina em Imagina húngaro, em deve húngaro, ficar né? pior aí. Assustar o padre. Então eu fui, tive a oportunidade de me confessar ali com o padre, e enquanto eu esperava para começar a missa, naquele momento de oração ali, alguns minutos antes do início da missa, começou a vir, assim, sem eu me esforçar para isso, né? Naturalmente começou a vir as lembranças daquilo que eu já tinha vivido na minha comunidade aqui, com o grupo de jovens. Aí me veio a lembrança do Padre Abrão, né, me chamando, me perguntando se eu não queria ser padre. E ali eu me imaginei, né, dando esse passo de entrar para o seminário, ou de me entregar mais para Deus, ou de fazer um gesto assim, né, de resposta a esse chamado. E ali eu lembro que eu dizia assim em oração, né, Senhor, eu não sei exatamente o que que é isso, mas eis-me aqui, né, eu queria dizer isso, assim. E naquele momento a primeira coisa que me veio, ao invés daquela resistência, né, de pensar assim, por que eu, né, por que que o Padre Abrão tem que perguntar para mim? Ao invés de vir essa resistência ou até essa dúvida assim, né, veio uma grande alegria, uma grande paz, uma grande alegria mesmo de poder responder ao chamado, né. E ali foi então um momento assim, né, mais forte de oração, né, mas eu sempre gosto de dizer que na verdade foi um momento de recapitular a própria vida, né. Deus talvez usou daquele momento, daquela missa, daquela confissão, mas ele daria um jeito, eu acho, né, de me fazer despertar para algo que já estava acontecendo na minha vida, desde a minha experiência comunitária, paroquial, aqui na minha realidade, né. Então eu continuei lá ainda aquele ano, voltei para o Brasil em 2015, e ao voltar para a faculdade, né, também ali parecia que estava faltando alguma coisa, e parecia que eu tinha que tomar alguma decisão ou dar um passo concreto agora para aquela experiência que eu tinha tido de um chamado, né. E aí só depois de alguns meses que eu realmente tomei coragem de ir conversar então com o Padre Joel lá na paróquia Santa Terezinha, né. Aí eu, né, contei a experiência para ele me acolheu, né, e me indicou, então vamos conversar com alguém da pastoral vocacional, né, na época era o Padre Osvaldo. Ele falou que ele ia comentar com o Padre Osvaldo, mas aí ele me passou o telefone do Padre Osvaldo, né, ele deixou a responsabilidade para mim. Contigo. Então, né, se você quiser, né, ligue para ele lá e converse para combinar alguma coisa, para você conhecer o seminário.
E aí eu falei, tá bom. Guardei o telefone no bolso. Ali Naquela época a ficou. gente usava papel e fiquei com aquilo, mas eu não tive coragem de ligar para o Padre Oswaldo logo em seguida, ali naqueles primeiros meses, né. Aí foi passando o tempo, quando chegou agosto de 2015 eu tomei coragem, era dia 4 de agosto, também dia de São João Maria Vianney, eu tomei coragem e fui até o seminário São José, que eu sabia que o Padre Oswaldo estava lá, mas eu não liguei para ele, eu fui na coragem, eu acho que ele vai estar lá. E de fato ele estava, só que era uma terça-feira, era dia de Ah, folga, ele estava quase saindo, né? Foi por pouco que eu não encontrei ele no seminário. Mas ele me recebeu, me acolheu, né? Escutou a história e depois a gente foi fazendo esse processo de acompanhamento vocacional, né? Que foi uma etapa muito importante, né? Então ele me convidou para o estágio vocacional, né? Um encontro vocacional que aconteceria ali logo, não me lembro agora, mas acho que era setembro, né? Um mês mais ou menos depois daquele encontro ali. E ele foi então me acompanhando, mandava mensagens, né, perguntava como é que estava esse processo, né. Eu lembro também do padre Nilson, então, que era o reitor do seminário propedêutico, né, que é o primeiro ano do seminário, e ele também, junto com o padre Oswaldo, foi me acompanhando ali, nesses meses que antecediam, né, a possibilidade de entrar mesmo para o seminário. Mandava uma cartinha até depois, né, para convidar a gente para esses encontros, né. O padre Nilson foi visitar também minha família, foi lá na minha casa, e assim eu me senti também de fato acompanhado e acolhido para ir fazendo esse discernimento, até que eu entrei de fato no seminário em 2016, né, no seminário propedêutico. E de lá para cá, então, depois passei também para o seminário maior aqui em Ponta Grossa, né, a etapa da filosofia e teologia, né, que hoje chamamos de discipulado e configuração, foi toda acompanhada pelo padre Padre Jaime Jaime. também, né, mais um padre importante aí nessa história vocacional, né. E a gente brinca assim, né, que nossa turma, né, que entrou no propedêutico em 2016, nós tivemos, no primeiro ano, nós já tivemos 2 reitores, né, o padre Nilson, que nos acolheu, o José Nilson, né, que nos acolheu ali no seminário, mas depois de 6 meses ele estava se preparando para ir Vai para a para missão missão na na Amazônia. Amazônia, né, então ele foi enviado para a missão em Lábrea, na Amazônia, nossa igreja irmã lá, e quem assumiu o seminário propedêutico foi o padre Wilson, né, então 2 reitores que têm os nomes que rimam, né, Nilson e Nelson Wilson, Wilson. mas foram os nossos 2 reitores, então eles marcaram bastante também a minha história vocacional aí no início. E depois no seminário maior, então, fui acompanhado pelo padre Jaime, né, então foram muito importantes, né, nesse processo de acompanhamento e formação mesmo, né, que a gente teve. É, a importância deste acompanhamento e nessa descrição que nós fizemos, né, você também, jovem, adolescente, pode se identificar. Qual que é o primeiro passo, né? Se você está nesse ambiente vocacional e é tocado por atitudes vocacionais, procura o padre da tua paróquia, né? Conversa com o padre mais próximo, o padre da paróquia, ou até mesmo naquela missa em que você se sentiu tocado, né, ali que você teve a oportunidade de conversar. Depois, também procura a pastoral vocacional, né, o nosso seminário São José, as redes sociais, né, do nosso seminário São José, também as redes sociais da nossa diocese, você vai tendo esse contato com a pastoral vocacional, com o setor vocacional da nossa diocese, o serviço de animação vocacional na paróquia. A paróquia tem animadores vocacionais também, né, algumas paróquias têm, isso nos ajuda bastante. Depois, participar dos encontros vocacionais, como eles são importantes para ajudar a discernir, ajudar a entender melhor a vocação, né? E participando dos encontros vocacionais, deixar-se conhecer também. O diácono Yuri lembrava, né, que o padre foi visitar, conhecer a sua família, né? Nós da Pastoral Vocacional também procuramos fazer isso. Eu também fui visitado pelos padres da Pastoral Vocacional, né, na época. Padre Stanislau, também já falecido, né, foi até lá a minha comunidade, depois Padre Evandro foi, né, quando estava preparando para o propedêutico. Então, esta visita à família. E depois, né, participando desses encontros, no momento certo, do jeito certo, Deus dá a graça, né, é tempo de entrar para o seminário, né, alguns bem mais cedo,
outros um pouco mais tarde, mas é assim que caminha a nossa vocação, né? E que bom podermos ter essa conversa hoje sobre o ministério ordenado, né? Lembrando de tantos padres, padres da nossa história, padres em nossa diocese, nossos bispos, né? E também pensando agora, né, eu aqui com os meus 10 anos de sacerdócio, né, também trabalhando na formação, e o diácono, né, já com a ordenação presbiteral marcada também, né? Isso, estamos nos aproximando então desse passo, né, de consagração, né, de ordenação presbiteral, né? Então a nossa ordenação diaconal, né, do diácono Jefferson e minha foi no dia 8 de junho, e agora durante esses próximos meses aí, que vai dar no total 6 meses, a gente está se preparando para a ordenação presbiteral, que é a ordenação de padre, né? Então a minha ordenação está marcada para o dia 7 de dezembro e a ordenação do diácono Jefferson no dia 14 de dezembro. E nós temos então esse bonito costume, né, de fazer essas ordenações de padre nas nossas comunidades de origem, né? Então, como eu contava um pouco da minha história, eu vou ser ordenado na minha comunidade de origem, que é da paróquia Santa Terezinha, né? Então ali vai ser a minha ordenação no dia 7 de dezembro às 15 horas. E o diácono Jefferson, que é natural de Castro, né, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será então ordenado lá, no dia 14 de dezembro, às 15 horas. Então agora nós estamos fazendo um processo, né, de preparação, que é vivenciar, né, propriamente o diaconato, né? A gente é ordenado diácono e, na verdade, não deixa de ser diácono, né? Nós vamos receber o segundo grau da ordem, que é a ordenação presbiteral, mas uma vez diácono, para sempre diácono, né? Então faz parte também desse tempo de 6 meses, né, a gente viver bem esse período de serviço a Deus, à igreja, ao povo de Deus, para depois também levar conosco essa experiência do serviço e da doação para todo o tempo de ministério presbiteral. Como padre também, a gente continua estando também a serviço, né? Cada um tem, claro, funções específicas, né? Vai aprofundando determinadas áreas, digamos assim, do ministério, né? Mas a gente vai ser diácono para sempre, né? Então é um tempo de muita graça também poder fazer essa experiência, né? Isso nos motiva a rezar mais pelas vocações, rezar sempre pelas vocações e valorizar em nossas comunidades esse mês de agosto. É tão bonito ver as iniciativas que as nossas paróquias estão aí levando adiante neste mês de agosto, né? Rezar pelas vocações, o terço da jornada de oração pelas vocações, as comunidades que estão se reunindo para rezar o terço, as preces da Santa Missa, cada domingo falando de uma maneira especial das vocações específicas neste mês de agosto, também os momentos de adoração, mas também as iniciativas nas escolas, nos grupos, em tantos lugares. O mês de agosto é o mês vocacional e realiza milagres, né? Faz despertar essas vocações, como tocou de uma maneira muito especial a minha vida, a vida também do diácono Yuri. Eu gosto de recordar, eu que sou da roça, gosto de recordar que o mês de agosto é o mês em que a gente está ali saindo, né, do inverno, né? Tá saindo do inverno para chegar a primavera lá em setembro, mas aí a gente já começa a preparar a terra para lançar a semente. É a época de fazer as roçadas, de preparar a terra, de adubar a terra, e aí nesse terreno que está preparado a gente vai lançar a semente. E eu acho que também, né, o Espírito Santo vai preparando esse terreno da vocação e é um mês muito especial para dar essa resposta do chamado, né? Então, rezamos também, né, pelos nossos jovens, por aqueles que estão discernindo a sua vocação, e nós estamos só começando hoje uma conversa que se seguirá durante todo esse mês de agosto em nossa Diocese de Ponta Grossa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o diaconato permanente, mas também sobre a vocação de ser família, uma vocação tão linda na igreja, e a família, berço das vocações. Vamos falar da vocação da vida consagrada e religiosa, né? Esse sinal do céu presente entre nós, né? Tão marcante na vida das nossas comunidades, e vamos falar da vocação dos leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo em nossas comunidades, né? Nos acompanhe na sequência nas redes sociais da nossa Diocese de Ponta Grossa, esteja conosco, né, que nós vamos continuar falando
é sobre vocação na igreja. Muito bem, vamos sempre conversar bastante sobre vocação, como o senhor disse também, rezar pelas vocações, né? E o senhor falava dessa época de plantar as sementes, né? Me lembro que também o seminário tem esse nome por causa Isso. disso, né? O seminário significa uma sementeira, né? É o lugar onde se plantam as vocações. Então, você jovem também que sente o desejo talvez de fazer essa experiência, né? Tenha em mente isso, é como se você estivesse indo para esse lugar que é uma terra boa, onde você vai poder também germinar, fazer frutificar a tua vocação. O seminário é um tempo de discernimento também, especialmente no início, né? Então, mesmo que você não tenha certeza se você vai ser padre futuramente, o seminário vai te ajudar a reconhecer na tua vida a presença de Deus, o chamado de Deus e discernir essa vocação. Vai ser de fato uma terra boa para que façam dar frutos, né, a tua própria vida e a vocação para a igreja. E falando do seminário como essa sementeira, esse canteiro, né, eu finalizo recordando com carinho de uma pessoa que sempre teve muita proximidade com os nossos seminaristas ali em Carambeí, no seminário propedêutico, conhecida de muitos sacerdotes nossos, porque também uma grande catequista ali na Paróquia Imaculada Conceição de Carambeí e hoje na Paróquia Perpétuo Socorro de Castro, a senhora Sofia Maus, né? Lembramos muito dela, né, com grande carinho sempre, e uma coisa que eu nunca me esqueço da dona Sofia é que ela nos ajudava com algumas técnicas para cuidarmos bem da horta no seminário. E um dia ela trouxe vários pacotinhos assim e tinha muitas sementes. E aí eu tinha preparado ali os canteiros e nós semeamos. E tinha umas sementes que estavam misturadas. Aí eu perguntei, dona Sofia, mas como é que eu vou saber o que eu estou semeando aqui? Aí ela dizia, primeiro nós vamos semear. Quando nascer, cada uma vai ter as suas características, aí a gente muda para o canteiro certo. O seminário é isso, né? É semear as vocações e depois, se a tua vocação não for ao sacerdócio, Deus vai te transplantar e te enviar, né, para a vocação familiar, para a vocação leiga, para a vocação religiosa, para a vocação na comunidade. Então não tenha medo de responder sim a Deus, né? Que Deus abençoe a cada um dos nossos chamados, que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ambientes vocacionais, com atitudes vocacionais, e que Deus abençoe todos os nossos acompanhadores vocacionais. Vamos rezar uma Ave Maria pelas vocações, né, e rezar por todos os nossos vocacionados? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha e Mãe das Vocações, rogai por nós. Pedir ao diácono, né, que já tem esse munus também de abençoar, que abençoe a todos aqueles que nos acompanharam neste nosso tempinho que estivemos juntos. Então, obrigado, Padre Hélio, também pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre vocação, né? Esperamos também que você continue acompanhando, então, os próximos vídeos aí da nossa Pascom Diocesana, falando sobre vocação. Então vamos agora pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça e Rainha de todas as vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até uma próxima, né? Até uma próxima estaremos juntos.